Então quero saber aqui de vocês, quem de vocês lembra onde estava ou que comeu no dia 4 de outubro do ano passado, de 2021. A Vânia disse que é impossível lembrar, Natália não faz ideia, e a gente difícil, sem chance. Realmente é bem difícil, né, a gente pensar. Olha que eu estou falando de um ano atrás. Mas eu queria saber agora de vocês, se vocês lembram o que vocês fizeram no dia 11 de setembro de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas. Vamos ver. Ó, a Vânia lembra que estava na escola. A Sandra foi que estava trabalhando, a Ari disse que estava em casa, estudando para a prova. Mas olha que interessante. Perguntei para vocês, que me responderam sobre um ano atrás, ninguém lembrava o que estava fazendo, com quem estava jantando, o que estava jantando há um ano atrás. Mas vocês lembram que vocês estavam fazendo há 21 anos atrás. É intuitivo, a gente lembra mais do que está mais próximo, isso é fato. A gente tem uma memória melhor para as coisas que estão mais próximas do que as coisas que já passaram mais tempo. Mas, quando a gente lembra do 11 de setembro, tem algo que é marcante, que são as emoções que foram geradas naquele momento. Provavelmente, se tivesse alguém aqui que comemorou, que casou há um ano atrás, que foi aniversário do pai, ou não sei, teve um acontecimento triste na vida, às vezes teve um falecimento, perdeu alguém querido no dia 4 de outubro de 2021, vai lembrar. Mas como acaba sendo uma data corriqueira, a gente não lembra. Mas o dia do 11 de setembro, por mais que não seja algo que fosse direcionado diretamente a nós, a gente teve uma emoção. A maioria de nós teve uma emoção. Então, a gente lembra com quem estava, eu lembro também onde eu estava numa sala de espera, tendo uma TVzinha assim, com uma questão meio chiada, né? Uma imagem meio ruim, com as televisões de tubo que a gente tinha anteriormente. E por ter sido algo, 11 de setembro, algo tão forte, tão impactante, que a gente achava, nossa, não, os Estados Unidos, uma potência mundial, uma grande força bélica, nunca ninguém vai conseguir atingi-los, e atingiu, aquilo mexe com a gente. Não, peraí. Então a minha concepção de mundo está meio errada, eu tenho que rever. Poxa, se os Estados Unidos conseguiu ser atingido, demoliram os dois principais símbolos do capitalismo estadunidense, e eu aqui, o Lucas, um adolescente, o que será de mim? Como é que a minha segurança fica, sendo o país que tem uma maior segurança, um dos seus maiores monumentos, ele é atingido? Então vejam, mexe com as nossas emoções. Esse exemplo do 11 de setembro eu sempre utilizo quando a gente vai falar sobre esse assunto em aulas, e algo bem interessante tem ocorrido nos últimos tempos. Porque como os alunos que estão chegando na pós-graduação hoje já são mais novos, então um aluno que tem 21, 22 anos, 20, 23, uns 25 anos, ele passou pelo 11 de setembro, mas ele era muito novo. Então não tem essa lembrança. Porque para essa pessoa, por ter 25, ter 4 anos, 3 anos, por mais que ela tenha passado também pelo 11 de setembro, ela não tinha concepção do que era, não tinha noção do que era aquele gesto, então aquilo não gerou uma emoção nela. E não gerando uma emoção nela, não fez com que gravasse essa informação. Então, eu gosto desse exemplo justamente para mostrar como que as emoções elas são essenciais para a aprendizagem. Algo que a gente sofre uma forte emoção, a gente memoriza. Seja essa memória uma memória que a gente chama de memória episódica, como é a memória do 11 de setembro, então, do local que a gente estava, com quem a gente estava, o que a gente estava fazendo quando o 11 de setembro aconteceu, seja uma memória que a gente chama de semântica, que é uma memória relacionada a fatos, a argumentos, a conceitos. Então, eu aprender sobre transmissão sináptica, por exemplo, se for algo que me gerou uma emoção, eu lembro. Então, eu lembro muito bem, na época de mestrado, que eu tive que gravar qual que era a função da... Nossa, tentando lembrar direitinho. É cálcio-calmodulina proteínoquinase 2. É uma proteína que tem dentro da célula que ajuda no processo da sinapse, a liberação de neurotransmissor. É um negócio que eu achava super complicado, mas eu queria muito fazer porque era fazer parte do mestrado, eu queria ir bem.
Eu gravo até hoje o nome dessa molécula porque eu consegui lembrar, isso foi motivante, eu consegui aprender. Porque de alguma maneira mexeu comigo. Eu dei importância àquilo, aquilo gerou uma emoção, eu gravo isso até hoje. Então, para eu aprender, eu preciso me emocionar. Muitas pessoas falam que o oposto do amor é o ódio. Para mim não faz muito sentido. Para mim, o oposto do amor, o oposto do ódio é indiferença. Então, se a gente é indiferente a algo, a gente tende a não memorizar esse algo, a não aprender, a não ter uma nova aprendizagem. Então, se você vai numa aula, aquela aula não mexe com você, se você tenta aprender, ter um novo conhecimento, aquele conhecimento não mexe, não gera uma emoção, dificilmente você vai lembrar dele.